Rogério quem? Maurício Saraiva entra em campo para conversar aqui com a gente também no Bem Amigos, porque o Eduardo Cudê anunciou à diretoria do Internacional, comunicou a intenção de ir para o Celta de Vigo da Espanha. E a discussão vai ser assim, mas o Celta, em comparação ao Internacional... E aí o outro lado, o cara lá na Europa, ele não acha que é mais fácil chegar num outro time grande europeu do que num gigante brasileiro? Bom, mas ele era líder do campeonato. Aí, mas vem cá, parece que... Ele falou bem aqui do Rodrigo Caetano, quando deu a entrevista para o Bem Amigos. No dia seguinte, a diretoria já teria sondado para renovar contrato, mas aparentemente a renovação não rolou. Já ouvi que os dois começaram a dar entrevistas assim, divergentes em pontos de vista sobre o mesmo tema. Será que ele percebeu que não havia garantia nenhuma para a sequência do trabalho dele, na medida em que o Internacional tem uma eleição? São muitas as perguntas, guri. Tu dê as respostas, não é? Fala aí, Saraiva. Guri de cabelo branco, eu assino um acordo em 3 dias, em 3 vias. Está tudo bem com vocês? Grande prazer em estar com esse timaço extraordinário na bancada, o pessoal que vai rodando no vídeo, o Gaúcho lá em Londrina. Abraço para todo mundo. Olha, Kleber, aqui no Rio Grande do Sul... Cabelinho cortado hoje, cortou hoje o cabelo, foi? Você viu, Gaúcho? Você sabia? Teve o furo antes de todo mundo, olha que espetáculo. A gente conversou à tarde para falar sobre o programa e a ligação não entrava direito. Eu digo, Galvão, eu te ouço só metade. Ele disse, eu ouço menos que a metade. Mas agora está tudo bem. Melhor que pode é isso aqui, Galvão. Agora vamos adiante. Bom, a situação aqui é a seguinte. O Internacional não demitiria... E os 4 candidatos à presidência, em princípio, manteriam, o que fosse eleito, evidentemente, manteria o Cudê até o fim do ano que vem, que era o fim do seu contrato. Os 4 candidatos tinham o Cudê como seu preferencial. Isso dificilmente mudaria até o fim desse ano, porque o campeonato não termina na temporada 20, a temporada 20 vai até 21, e a eleição do Internacional acontece ainda esse ano. O último dia do mandato do Marcelo Medeiros é 31 de dezembro. Então, o Cudê, para responder aquela pergunta que você fez na passada, Kleber, o Cudê não corria o risco de ter o seu contrato rompido em princípio. Porque mesmo quando houve a turbulência de não ganhar Grenal, de não chegar à final do Gauchão, no Brasileiro ganhou 3 pontos em 18, em dado momento do campeonato, o Marcelo Medeiros veio a público para dizer que a questão não era a multa, era a convicção. O Cudê permaneceria. Em paralelo, o Cudê reiteradas vezes foi falando do tal do grupo curto, expressão que ele também utilizou no Bem Amigos, e que a direção do Internacional, na figura do Rodrigo Caetano, que é o seu executivo, discordava. E eu também discordo de que seja tão curto assim. Eu já disse aqui para você, já disse na programação do Sport TV, que se o Cudê fosse campeão brasileiro ao final de 38 rodadas contra Palmeiras, Atlético e Flamengo, valeria uma estátua para o Cudê. Porque o grupo dele é inferior a estes. Mas não chega a ser um grupo curto, não chega a ser um grupo ruim. E aí entram as incoerências que eu quero colocar para vocês que estão acompanhando o programa. O Cudê, na questão trabalhista, não está fazendo nada de errado. Há uma multa, a multa será paga pelo Celta, vão entrar quase 10 milhões de reais e o Inter terá 10 milhões quase de reais no seu cofre. Mas quando o Internacional foi contratá-lo junto ao Racing, o Cudê disse ao Inter... Eu só saio quando terminar o meu trabalho no Racing. E ele ainda foi campeão da Copa dos Campeões ao final da temporada e entrou para o Internacional nesta temporada. Agora ele age diferente. Há uma proposta de meio de temporada, como a do Inter ao Racing, e desta vez ele está saindo. Esta é uma incoerência que tem a ver com ética, não com questão trabalhista. O segundo ponto. Quem reclama que o seu grupo é curto e vai para o Celta de Vigo, precisa ter informação de que o Celta de Vigo tem um grupo mais curto que o do Inter. O Internacional tenta ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. O Celta tenta não cair. Então, o argumento do grupo curto também fica diluído quando ele decide sair. Foi uma pena, o trabalho era bom. Eu disse aqui mais de uma vez também, conversando com todos vocês, que não julgava o trabalho excelente nem genial, tampouco ruim ou péssimo. Era um bom trabalho. E esse bom trabalho vai ser interrompido. Ou por outra, já foi. Pois é, só mais uma aqui do Flamengo. O GE já está cravando o Rogério no Flamengo e que na reunião dos jogadores do Fortaleza, o que se ouvia pelos corredores dos jogadores do Fortaleza deu ruim para nós, né? Porque o Rogério está indo embora. Então, aí eu fico pensando assim, por que então o Cudê tomou essa decisão?
questão de grana, ele vai ganhar mais no Celta, né? Por uma questão óbvia, né? Se ele ganhar 10 dinheiros brasileiros e 10 dinheiros europeus, ele vai ganhar os 6 10 lá vezes mais, 6, no mínimo. No mínimo, por isso. Eu não gosto muito de dizer o que o cara está pensando, porque a gente não é adivinho. Mas será, Muricy, que ele não está indo sim para eu já estou indo para o mercado europeu e por aí eu vou poder seguir caminhos de Simeone, Pochettino, enfim, já se incluir como um técnico observado mais de perto pelos europeus, pelos grandes europeus? Louco Bielsa. Mas Bielsa. o problema para acontecer tudo isso aí é o time, né? O Celta, né? Será que o Celta também vai fazer alguma coisa para ele pegar esse trampolim aí, cara? É isso que precisa ver, Kleber, entendeu? O Celta é um time pequeno, um time que está brigando lá embaixo, né? Será que ele não vai se arrepender depois? Porque lá também eles estão mandando os técnicos embora também, viu? Quando os caras não vão bem, eles mandam embora também. Como mandaram o cara do time dele mesmo, do Celta, né? Exato. Então eu acho isso. Eu acho que ele teria que ir para a Europa para ir um time melhor. Entendeu? Aí se justificava. Pô, agora ele sair do Inter, de um time que é grande, tá brigando na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, tá brigando pelo título, né? Se ele ganhar depois de tantos anos, imagina, né? O que vão fazer para ele lá em Porto Alegre, pô. E aí ele sai. É claro que, às vezes, no futebol, a gente sabe muito pouco dos times, viu? Tá Dentro, a gente né? não sabe. 15% eu acho que a gente sabe alguma coisa assim, porque a gente não sabe o que acontece dentro, né? Porque o cara sair de repente assim, né? Será que é por grande salário? Não sei se o Celta pode pagar tudo isso, entendeu? Mas é projeto da Europa, mas o Celta vai ter um grande time para ele, no campeonato espanhol, atingir as primeiras colocações, chamar a atenção. Então tem muitas dúvidas aí, a gente não sabe realmente, né, o que aconteceu agora. O Inter, para mim, está perdendo um bom treinador, porque é um treinador que que se identificou muito com o clube, um treinador que fez um grande trabalho. O Inter é um time que tem uma ideia de jogo. Agora, só que o problema é deixar o time no meio, né, da competição, né? Isso que eu não acho legal dos treinadores. Os treinadores reclamam muito, né, que são mandados embora. E também agora o cara vai embora também. Então, acho que essa insegurança que existe no mercado, né? Já foram embora todo mundo, né? Já mandaram embora tanta gente, que também pode influenciar isso. A verdade é que a gente não sabe realmente o que o Kudê, né, tá pensando, a verdade é essa, né? E vem muito dessa... O arquivo do Bem Amigos está criando situações, né? Teve aquela do Rogério e a entrevista do Kudê, que deixou a todos nós aqui encantados. Que ele queria renovar o contrato. Queria renovar o contrato e tal. Eu paguei de otário naquela entrevista do Kudê. Assim, mas é muito difícil isso mesmo, Galvão. Só isso que o Muricy estava falando. E a gente o Celta, para quem não lembra, foi onde jogou o Mazinho, campeão do mundo em 94. Jogou o Rafinha, filho do Mazinho, e o Losetti me lembra que o próprio Kudê foi jogador do Celta. Mas você vê como é. E é aquela história de mão dupla, né, Galvão? Pô, se eu não posso ter 2 treinadores, você também não pode trabalhar em 2 times. Mas é uma discussão. Eu nem sei qual é a discussão mais excitante. Se é a saída do Domi do Flamengo, que todos vocês falaram assim, não, eu também tiraria, ou se é essa do Kudê do Internacional. A do Domi é mais compreensível, né? A gente entende por que o Flamengo tomou essa decisão. A do Kudê é que a gente ainda não consegue... Porque ele tomou a decisão. Exatamente. Mas é esses 15% aí do Muricy. E a do Domi, foi quase unanimidade aqui, que ninguém teria trazido o Domi. Porque a escolha não tinha sido legal. Então, não deu certo e o Domi foi demitido. Agora, o Kudê, eu falei, até que eu disse assim, viejo milongueiro. Porque é bem o jeitão dele. O viejo milongueiro é o malandro no bom sentido, como se fala lá em Buenos Aires, como os porteiros falam. Não é isso, Norico? Você que manja bem disso também. Caio também. Eles chamam de lunfardo, né? Aquele jeito de falar, da boca, aquela coisa que mistura umas palavras de italiano. Viejo milongueiro, sem dúvida nenhuma. Então, porque é uma coisa... Ele falou aqui, cara. Ele elogiou o supervisor dele, ele elogiou o clube, ele elogiou o presidente. Ele praticamente botou os candidatos de oposição na parede.
Eu preciso saber se a oposição ganhar, se vai querer ficar comigo. E Tchê Saraiva, Tchê Maurício está falando agora que ele estava garantido nisso. Eu cheguei a dizer segunda-feira passada, ou na segunda seguinte, será que não foi o Bem Amigos, a entrevista dele, o Bem Amigos, que garantiu a permanência dele? Aí o cara, sem mais nem menos, vai embora. Sem mais nem menos, sai de um time que ele está disputando o título brasileiro, a Libertadores, está nas quartas de final da Copa do Brasil, para brigar para não cair. É porta para a Europa. Ele vai sair de lá para o lugar do Simeone, no Atlético de Madrid. O Simeone é Deus no Atlético de Madrid. Era como jogador e é há muitos anos como técnico. Ele vai para o Barcelona, ele vai para o Real Madrid. Tá estranho. Tá estranho. Naquela pesquisa relâmpago do Instituto Bem Amigos de Pesquisa, você não iria, você não trocaria, Noriega? Não. Sem saber os outros 80% do Muricy ali, os 85% do Muricy. A carapuça do nosso amigo Cudê naquela entrevista, o cara encantado com o futebol brasileiro, dando dica de melhorar gramado e coisa. Foi. E tudo mais. O cara tá feliz no Inter, o cara se achou no Inter. Pô, 15 dias depois muda tudo, né? Mas eu acho assim, tudo é projeto de vida. Projeto de vida. Né? Talvez ele tenha. Eu não lembrava que ele tinha jogado no Celta. De repente ele tem uma relação com o Celta para alguma coisa, mas eu acho que ele tinha condições de ser campeão brasileiro com o Internacional, o que não acontece desde 1979. Pelas informações. Oi? Deixa eu só pegar entre a entrevista que deu o Cudê ao Bem Amigos e a resolução, que ainda é de ontem, segundo o presidente Marcelo Medeiros deu uma coletiva hoje, 6 da tarde, a decisão do Cudê foi comunicada ontem e a direção do Inter foi pega de surpresa pela decisão irreversível dele de sair do clube. Mas entre a entrevista dada ao Bem Amigos e a decisão anunciada ontem, após o empate com o Curitiba, o único fato novo e que causou aqui fricção, confronto, desconforto, constrangimento, foi que o Cudê, mais uma vez, depois de uma rodada, reclamou do elenco curto. E a seguir, na mesma noite, saiu o Cudê da bancada, foi o Rodrigo Caetano, para dizer: o elenco não é curto, o elenco tem qualidade, na média da qualidade dos grandes clubes brasileiros, e com esse elenco dá para fazer enfrentamento nas competições. Dali em diante, passou-se a discutir aqui no Rio Grande se havia ou não um confronto do executivo com o seu empregado, porque na hierarquia o Caetano está acima do Cudê. Não me pareceu. Me pareceu só cada um colocando a sua parte. O Rodrigo Caetano, que trabalha com orçamento, o orçamento era 1 antes da pandemia, ele drasticamente teve uma redução por conta de tudo que a gente conhece no mundo, e o Cudê, num primeiro momento também, lá atrás, dizia que compreendia as razões da direção de não trazer os jogadores que tinham sido prometidos a ele. Mais recentemente, o Inter contrata 2 caras que são de seleção brasileira de base, Yuri Alberto e Maurício, que veio do Cruzeiro. O Cudê foi ao microfone para dizer que entendia que esses jogadores não tinham estofo suficiente de Série A para poder imediatamente dar uma resposta. Eu discordo disso, considerando o mundo real e não o mundo ideal. No mundo ideal, pode ser que o Yuri e o Maurício tivessem um tempo de adaptação, porque são da seleção de base. No mundo real da pandemia, eles têm qualidade, eles são jovens, são promissores, estão de amarelo, põe a jogar, dá a chance. O Yuri Alberto ontem fez gol contra o Curitiba, já tinha feito contra o Sport. O Maurício ontem foi para o banco. Então, houve esse constrangimento, esse melindre, mas eu não diria que foi suficiente para o Cudê dizer: larguei tudo porque o meu diretor deu uma entrevista contra mim. É mais, tem mais coisas aí numa decisão pessoal do Cudê. Do Cudê, não é do Inter, não. Daqueles 15% do Muricy, essa declaração, essa informação do Saraiva já são 20%, né? Já subiu um pouquinho. Deixa eu passar rapidinho uma informação aqui. Vamos botar mais uns 30% aí? Vamos botar mais uns 30% nessa história? Ou mais 40%, para chegar aos 60%? Ô, tio Maurício, me diga uma coisa. Você tem alguma informação de que o Fábio, filho do Abel, está já em Porto Alegre conversando com o presidente do Inter? Essa informação, Galvão, desde a tarde, é de que o Abel, primeiro, tudo extraoficial, porque essa entrevista das 6, Galvão, que imaginávamos todos que o Marcelo Medeiros oficializaria o Abel e com isso, inclusive, sinalizaria o seguinte: olha, Cudê, boa sorte, vai fazer a sua vida, mas o Inter é maior, tá? Eu já tenho o treinador. Isso às 6 da tarde não aconteceu. Mas a informação extraoficial, a Rádio Gaúcha deu com o Zé Alberto Andrade, que é um dos grandes repórteres de rádio do país, é de que o Inter já tinha acertado com o Abel o princípio. O Abel topava ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. A seguir, isso teria andado para metas, premiação por metas, do tipo:
objetivo alcançado, premiação tal. E dependendo do candidato que ganhasse a eleição, logo adiante ele poderia ficar mais tempo no Inter. Mas, na essência, ele topava ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. E tudo passava pelo filho do Abel, que empresaria, o seu pai empresaria o profissional Abel Braga. Então, extraoficialmente, o que se tem aqui, sujeito a uma confirmação amanhã, com chegada do Abel amanhã, e isto é extraoficial, é de que o Abel será treinador do Internacional. O Fábio... Eu acho que isso já dá pra gente quase, Kleber, que cravar como o Caê cravou. Sim. Porque eu falei com o Abel hoje, o Abel é muito correto. E a resposta do Abel para mim foi o seguinte: não posso falar nada porque não existe nada acertado. Assim que houver um acerto, te garanto que te aviso. Assim como vai avisar todo mundo. Não é uma coisa especial para mim, não. É porque eu o procurei até... já naquele momento pensando que era verdade, dizendo, parabéns, voltando para uma casa tão importante para você, onde você foi campeão do mundo. E é verdade, né, Maurício? Ele é muito querido. Ele é muito querido e mais demais. Do que isso, né, Galvão? Mais do que isso, eu diria para você e para quem nos vê o seguinte: o Abel Braga não fez exatamente o melhor trabalho da sua vida no Flamengo quando substituído pelo Jorge Jesus, embora campeão carioca e classificado na fase de grupos. O seu trabalho no Cruzeiro também não foi bom e ele sai antes mesmo da queda do Cruzeiro com todo aquele contexto. Pensa, ele está voltando para o Inter, acolhido numa casa onde ele teve os maiores títulos da sua carreira. Uma chance de retomada de carreira, pegando o Inter líder do Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, é a melhor oportunidade que pode pintar para quem tem a dimensão do Abel, para a carreira dele voltar ao patamar que ele merece. Então, essa é uma aposta afetiva que o Inter está fazendo com grande chance de dar certo. E ninguém melhor que o Muricy pode falar dessa coisa afetiva. Olha o Abelão aí. O Abel é uma pessoa do bem, é um cara correto, é um ótimo profissional, um grande profissional. E ele, quando ele diz assim, não posso dizer nada porque não está certo. Porque, como disse o Saraiva, ele está sendo negociado metas, né? Se for campeão brasileiro, vale tanto. Se for da Libertadores, vale tanto. Da Copa do Brasil, vale tanto. Fica até ali, fica até aqui. Esse é um grande momento da vida do Abel. E o Muricy sabe muito bem, né, Muricy, o que significa o carinho da nação colorada, digamos assim, né, Muricy? Isso é importante demais. Posso o Noriega não sairia se fosse o Cudê? Não. Eu ainda preciso entender melhor os motivos, porque as informações estão circulando de que ele vai ganhar menos no Celta do que ele ganhava no Internacional. Então, não é nem dinheiro. Menos na... Já convertendo. Por causa do imposto. Por causa do imposto. Então, o Caio? Não sairia porque acho o Inter 50 vezes maior do que o Celta. E o Losetti? Eu só lembro duas coisas. Eu não sei pensar como o Cudê, motivo, mas eu lembro que o Inter esperou o Cudê por 3 meses. Que estava no O Inter definiu que queria. Levou o Zé Ricardo. O esperou, o acertou antes. Então, acho que falta um pouco dessa retribuição. E lamento muito, tanto no caso do Rogério, do Cudê e do Domi, como é frágil a relação clube-técnico no futebol brasileiro. Como virou de jogador, né? O clube não pensa duas vezes para tentar tirar o técnico de outro lugar, o técnico não pensa duas vezes para sair. As relações ficaram muito menos afetivas, que é o assunto. Rápida do Felipe Diniz, nosso repórter que está vendo aqui, para entender como funcionam os mercados, né? Tem um portal que todo mundo conhece, o Transfer Market, que trabalha com avaliação de... O elenco do Celta de Vigo, por esse portal, é avaliado em 120 milhões de euros. E do Internacional em 60 milhões de euros. Mas é aquela questão, o cara que não joga no Brasil, ele pisa na Europa, ele já está valendo muito mais. E assim, e o Internacional... Uma informação do Felipe. Mas o Internacional vai ser cobrado para ser campeão. Claro. E o Celta de Vigo não vai ser cobrado para ser campeão. É vendido para a Europa por 20 milhões, ele chega lá na outra semana e já está por 40. Mas é isso mesmo. Ele está mais na vitrine do lado que aqui. Eu imagino que seja isso. O pior clube europeu oferece mais visibilidade aos grandes europeus do que aqui. E é uma pena isso. Depende se a vitrine é boa ou não, né? Porque se cair para a segunda divisão, não é vitrine boa nenhuma, não. Não, claro. E nesse momento o clube está indo. Imaginando que ele consiga fazer um campeonato mediano, né? Para as pretensões do Celta. Sim. Se ele fizer... Agora pro Celta. Claro. Por isso até que o cara, como ele falou, por isso que o cara mandou embora o que estava lá. O time é ruim. Agora, assim, se você falar em questão afetiva, o Abel assumiu o Internacional depois do Muricy, né? O Muricy foi vice-campeão brasileiro em 2005 com o Internacional. O time se classificou para a Libertadores. O Abel foi para o Inter, foi campeão da Libertadores contra o São Paulo do Muricy, por coincidência. E depois foi ser campeão do mundo só contra o Barcelona
o Internacional foi campeão Besteirinha. do mundo. Tem uma besteirinha pela frente. Tinha um joguinho. Gol de Barça. Então, tem essa questão afetiva. Agora, aí mais uma vez fazendo assim uma ala da vez, o Cudê e o Abel, eles têm estilos parecidos? Não. O Internacional está usando de uma decisão, está tendo uma decisão técnica ou uma decisão afetiva de recuperar, não deixar cair um ritmo que vem sendo bom porque causa um impacto. Eu acho que essa saída do Cudê causa mais impacto naquilo que o Noriega estava falando do que a do Rogério, no sentido de o técnico que abandonou o trabalho. Como é que vocês estão imaginando assim, essa escolha do Abel? É afeto puro, Muricy? Não, Ô, Kleber, eu acho que... Desculpa. Fala, Muricy. Eu acho que só efetivo não pode, não. Não pode ser só esse afeto de que ele já trabalhou no Internacional, a torcida gosta dele, todas essas coisas. Tem que ter, sabe, tem condição de trabalho também, entendeu? Então ele tem que, né, ver... Eu acho que depende muito do que a diretoria do Internacional, Rodrigo Caetano, que é um cara que conhece de futebol, Marcelo, e isso acho que é obrigação deles de ter conversado com o Abel. Abel, nós queremos um time assim, do jeito que está jogando, um time com intensidade, um time em cima dos caras. Dá para você fazer? Eu acho que tem que ser essa pergunta. Claramente, Infelizmente, os caras contratam o cara lá e põem lá para trabalhar. Agora, eu acredito muito que o Rodrigo, que é um cara que conhece futebol, deve ter conversado com o Abel nesse sentido. Dá para você fazer isso aqui, Abel? Senão não adianta você vir só porque nós gostamos de você, só porque você foi campeão do mundo. Você tem que vir aqui porque a gente precisa continuar o nosso trabalho que está sendo muito bem feito, né? Então eu acho que não é só a coisa afetiva, não. Tem que ter o conhecimento, sim. Isso o Abel tem experiência, mas que tipo de jogo que o Abel vai fazer hoje para o Internacional? O Muricy toca num ponto que para mim é fundamental, assim, né? Quando um treinador é contratado e o clube que o contrata deixa claro para ele o que ele quer. Até para o próprio treinador poder dizer assim, pô, isso aí não dá para fazer não, isso aí não é a minha. Quantas vezes será que isso acontece? Acho que raríssimas vezes, né? Qual foi então, Saraiva, o argumento usado aí para que o nome do Abel foi... É claro que tem o lado afetivo, mas precisa ter o lado de um time que quer ser campeão brasileiro e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu chamei de aposta afetiva e aqui o juízo de valor é o melhor possível. Eu terminei, inclusive, a minha frase sobre isso dizendo tem toda a chance de dar certo porque é uma oportunidade de reabilitação profissional do Abel depois da saída do Flamengo que é a melhor possível. O Inter é líder do seu campeonato, é classificado de Copa do Brasil e da Libertadores. Por que afetiva? Porque é preciso contar, o Marcelo Medeiros é amigo pessoal do Abel, é preciso contar que ao oferecer um contrato que vai só até o final do Brasileirão, e ao dizer, olha, o meu treinador saiu no meio do caminho aqui, eu preciso para anteontem um técnico, e você é Abel Braga, não precisa de legenda. Você tem que ter afeto a esta pessoa para saber que a resposta dele pode ser, tô indo amanhã. Segundo ponto, o Abel Braga, entre as suas grandes qualidades de treinador, sempre foi a de gestor de grupo. Esse é um grupo que até ontem estava sendo chamado de curto, não porque pouco qualificado, mas porque estreito em quantidade. Mas os jogadores receberão agora um treinador que a primeira coisa que faz é se dar bem com todo mundo. É ter dos jogadores lealdade, cumplicidade, entrega, um pacto entre eles. Então, o Abel também, nesse aspecto, é um treinador escolhido pela oportunidade que pode responder imediatamente. Você não vai imaginar o Abel se assustando se tivesse que ir para a boca do túnel quarta-feira contra o América Mineiro. E ele está vendo o jogo, ele está vendo futebol porque ama futebol e sabe como é que o Inter joga e o que pode fazer. Por tudo isso, pelo afeto do Marcelo Medeiros, o afeto clube Inter-Abel, Abel-Inter e a perspectiva de retomada de carreira, me parece que aí está o combo para o Abel ser contratado e provavelmente ser apresentado amanhã. Semana não passada, retrasada, fiz o Hoje Sim com o Abel Braga, tivemos uma conversa super agradável, que é como disse o Galvão, ele é super gente boa, super agradável. E assim, qualidade, capacidade, conquista, o Abel tem de sobra. Agora, estou pegando o aparelho móvel de Alexandre Losetti e vou caminhar até aqui para mostrar o seguinte aqui, ó. Saiu já no Twitter, Fortaleza, @Fortaleza Esporte Clube, a seguinte mensagem, ó. Tá aqui, ó. Isso acho que é legal, ó. Rogério Ceni não é mais o treinador do Fortaleza. Agradecemos, deixa eu só arrumar aqui, para cá. Agradecemos o trabalho. Agradecemos o trabalho realizado,
Desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares Charles Rambert e Nelson Simões, o preparador físico Danilo Augusto, também deixam o tricolor. E essas três imagens aqui, essas três fotos do Rogério, com um obrigado para o Rogério. Eu acho que foi exatamente no ritmo, né, no clima que nós... Muito agradecido pelas informações precisas, meu caro. Acho que foi exatamente no ambiente que a gente imaginava, que virou mais do que uma relação de empregador e empregado. Virou uma boa parceria, esta do Rogério com o Fortaleza, muito semelhante ao do Muricy, que virou conselheiro do Náutico, como o Mário Sérgio lá atrás virou conselheiro do Vitória, quando trabalhou lá. E acho que isso é um pouco esse trabalho menos assim, fluido, né? Relação entre treinador e jogador de futebol. Aquilo que eu estava dizendo, né, Kleber? Ele só poderia sair, depois das declarações que deu aqui no Bem Amigos, ele só poderia sair se fosse com consentimento, mais até do consentimento, porque não fosse um rompimento de contrato. Sendo o Fortaleza entender. Muito bonita essa mensagem do Fortaleza para o Rogério. Isso é um lado que ainda existe no futebol. Claro. Como é bonita a lembrança do Marcelo, do Abel, e o Abel vai para lá mordendo, amigo. Vai para lá mordendo. E vai jogar oitava de final de Libertadores com o Boca. Imagina um Abelão que vai botar aqueles caras vibrando ali para encarar o Boca nas oitavas de final de Libertadores. Tem que existir isso. Sem dúvida, essa soma, né, de afetividade com técnica, com liderança. O Inter tem o América, né, pela Copa do Brasil, quartas de final, e o Boca pelas oitavas de final da Libertadores, além do Campeonato Brasileiro.